Eu vou mais uma vez lhe provocar, lhe interromper, porque se deixar a gente vai aqui no papo que fica uma maravilha. Então, assim, eu queria lhe provocar para dizer assim: você recentemente escreveu um artigo, vou encerrar fazendo essa pergunta nesse bloco, depois a gente volta com o Elcimar Mais, que é sempre uma grata surpresa estar com ele aqui. Eu queria que você me falasse um pouco. Recentemente você escreveu um artigo extremamente importante, que está mexendo com alguns sentimentos importantes sobre a questão da vida, a hora de nascer, a hora de morrer. E assim, a gente quando começou a falar sobre planejamento familiar, a gente traz aí um vírus de reflexão importante para a comunidade, para você que está nos assistindo em particular, para que pense e reflita um pouco sobre isso, se quer ter mais filhos, se não quer, como isso funciona e por aí vai. E os efeitos disso na vida prática, que muita gente às vezes não pensa ou não toma os cuidados porque não avalia as consequências. Mas eu queria que você me falasse praticamente como é essa história. Onde começa a vida, onde termina a vida e onde foi esse tal desse artigo que está gerando esse movimento bastante interessante sobre esse assunto. O artigo começou quando os juristas aqui da Terra me pediram para eu definir, do ponto de vista biológico, quando é que começa a vida. Eu meditei um pouco sobre o assunto, já pensei sobre o assunto muitas vezes, que a gente vive e a gente tem que saber quando pelo menos a gente procura saber quando é que a gente começou e quando é que a gente vai acabar, é uma preocupação constante. E aí escrevi esse artigo e me questionando a respeito de quando é que começa a vida. E você sabe que se você encontra um indivíduo que foi atropelado, você quer saber se ele está vivo ou se está morto, você vai ver se o coração está batendo, se ele está respirando. Isso é o que você aprendeu, se ele está respirando, está vivo. Se o coração está batendo, ele está vivo. São duas medidas que o leigo reconhece como uma forma de saber se o indivíduo está vivo ou não. Mas na realidade, no momento que você diz que é assim, que você sabe que a vida acaba, você diz, bom, então a vida começa quando o indivíduo começa a respirar, quando o coração começa a bater, aí começa a vida. E aí você vai perguntar para o médico, vem cá, quando é que o indivíduo começa a respirar? Ele dentro do ventre materno, ele já respira? Não, ele não respira. Por outro lado, o bioquímico diria, não, ele já respira, mas ele respira com oxigênio materno, que chega a ele pelos pulmões da mãe, porque os pulmões dele ainda não começaram a funcionar. O pulmão só vai começar a funcionar quando ele nascer. E isso, inclusive, é um problema sério de obstetrícia, que os pulmões têm que ser preservados. Às vezes, quando o parto é prematuro, a gente tem que dar cortisona para preservar os pulmões, para amadurecer o pulmão, que o pulmão imaturo não funciona e muita criança morre ainda no mundo inteiro por causa de problemas pulmonares. Então, se ele só começa a respirar quando nasce, e você diz, mas a vida começa antes, né? Começa antes. Então, quando é que começa? Quando o coração começa a bater. Mas aí você pergunta, e o coração assim, ele aparece e começa a bater? Não, o coração se forma de uma agregação de umas células que se modificam, se transformam, se diferenciam como células cardíacas. Essas células antes não são células cardíacas, são aquelas células tronco que a gente chama, que não se definiram ainda. Mas são células que começam a pulsar em uníssono. Elas começam juntinhas a pulsar em uníssono. E aquela ação em uníssono faz com que elas se congreguem e se estruturem como um órgão pulsátil, que é o coração. Então é uma coisa mágica, você não sabe exatamente quando é que isso começa, mas você pode ver numa ultrassonografia aquela massinha que está pulsando, uma massazinha dentro daquela massa maior. Começa a desenhar o que virá a ser. Aí você diz, bom, é aí que começa a vida. Mas em que momento? Quando começa o primeiro pulso? Como é que você vai saber quando começa o primeiro pulso? Todas começam a pulsar juntas? Não, certamente que não. Algumas começam a pulsar antes das outras. E é quando a primeira começa a pulsar que o coração já pode se dizer começou a vida. Eu iria um pouco mais para trás. Já sei. É quando o espermatozoide se encontra com o ovo. Disse, será? Não, olha, para o médico, para o analista que faz o teste de gravidez, a gravidez não começa quando o espermatozoide encontra com o ovo, não. Porque quando o espermatozoide se encontra com o ovo, ele não implanta. E é só depois que ele implanta que você sabe que a mulher está grávida, porque as gonadotrofinas começam a correr. Quando o espermatozoide encontra o ovo, ele vai transformar aquele ovo através do processo evolutivo natural daquela fertilização, primeiro numa mórula. E essa mórula é levada pela trompa da mulher até o útero, onde ela vai se implantar. A distância entre o encontro do ovo e do espermatozoide e a implantação é de no mínimo 8 dias. E nesses 8 dias, já existe vida ou não existe vida?
Como é que você prova que existe vida? Se você fizer um teste sanguíneo na mulher, ela ainda não tem prova positiva de gravidez. Então a vida não começou ainda, não começou para ela, mas para o futuro ser já começou, porque as células já se encontraram. Aí você diria, bom, de qualquer maneira a gente diria que é quando as células se encontram, mesmo que a gente não possa captar aquele momento, pode dizer que a célula começa quando a gente transa. Ejaculou, começou, porque o espermatozoide leva 1 minuto para chegar lá, e se o ovo já estiver lá, ele vai fertilizar o ovo. Se o ovo não estiver lá, ela só for ovular amanhã, o espermatozoide espera na trompa ele poder fertilizá-lo. Você nunca vai saber se foi naquele dia ou no dia seguinte, etc. Mas aí você só vai saber se houver implantação. E a implantação vai se dar 8 dias depois. Então você teve aquela transa, 8 dias depois ele implantou, a regra faltou, então olha, você conclui que a mulher está grávida. E aí você pergunta, começa a vida, e para quem? A vida da mãe já existe. O ovo já estava lá. O espermatozoide também já estava lá. Ah, mas se o espermatozoide já estava lá, o espermatozoide não é ser vivo, não? Por quê? É um ser unicelular, mas seres unicelulares são seres vivos. Os protozoários são seres vivos. As amebas, os micróbios são seres. Por que o espermatozoide não seria? Está entendendo? Então, se o espermatozoide já é um ser vivo, quando o indivíduo se masturba, ele está matando ali muitos seres vivos. Está matando a si próprio. Está matando semente de si próprio. Milhões deles. Numa colher de sopa de sêmen, você tem 5 centímetros cúbicos de sêmen. Você pode ter 150, 200, 300 milhões de espermatozoides. 300 milhões. Mais espermatozoide numa colher de sopa do que gente tem no Brasil. Se o Brasil tem 180, 200 milhões de habitantes. Está entendendo? Quer dizer, com a colher de sopa de sêmen, você reproduz a população brasileira se você tiver o número de mulheres que seja fertilizada uma a uma com cada espermatozoide seu. E quando a maioria dos espermatozoides, ele está sendo fabricado para quê? Para morrer. Porque você não vai fazer filho com todos os espermatozoides quando você joga ele lá dentro da mulher, certo? Então, aí você vai para trás e diz, bom, se não é o espermatozoide, a vida não começa, a vida começa com o espermatozoide. Quando é que o espermatozoide nasce? Ele nasce no seu testículo, tá entendendo? E como é que ele nasce? Ele já está com o precursor dele na parede dos chamados tubos seminais, que solta da parede aquela célula redonda que vai se afunilando, adquirindo a forma de um peixe para virar espermatozoide. Aí quando a célula se solta da parede do túbulo seminífero e que cai na luz do túbulo seminífero e que ele começa a criar um rabinho, é que começa a vida? Como é que você vai saber quando é que começa a vida? 6 semanas antes do espermatozoide chegar à vida adulta, ele começa a ser, aquela ninhada começa a ser. E aí você diz, bom, e o ovo? O ovo já nasce com a mulher. Ah, já nasce com a mulher? Quer dizer que a mulher tem a idade do ovo? Não, a idade da mulher é contada pelo dia que ela nasce. O ovo nasce antes dela. Ele está lá dentro dela. A natureza faz uma mulher em torno do ovo. A primeira coisa que ela faz é o ovário, cheio de ovos. Quando a mulher nasce, o ovário dela já tem 6 meses de nascido. Então o ovo dela já é mais velho do que ela. É com certeza. Aí você vai chegando. E aí, aonde você chegou com esse desdobramento? O desdobramento que eu cheguei é o seguinte, é que realmente a vida não começa e a vida não acaba. A vida digamos assim, não, é um fenômeno que representa uma transformação contínua desde que ela se iniciou no planeta Terra, essa vida dos terrenos, e que vem se transformando através dos tempos e continuará a se transformar até que a Terra desapareça cosmicamente, uma explosão ou E aí a vida vai tomar outras formas. Vai, provavelmente pedaços serão levados por fragmentos para outros planetas que estão ainda em formação e terá um contínuo. Nós somos um aglomerado de células. Nós temos em nosso corpo cerca de 30 trilhões de células que se reproduzem continuamente. A sua mucosa da boca é renovada diariamente. Se você beija num dia, o dia seguinte você beija com outra boca.